convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 3. Quero falar bem brevemente nessa noite, para não enfadar os irmãos, deixar aquilo que Deus colocou em meu coração. Eu creio que nessa noite vai ser uma noite extraordinária. Como já foi dito aqui no início, todos têm liberdade para adorar Ele. Não se cale ou não espere sentir um arrepio para dar glória. Dá glória para sentir o arrepio. Amém? Pedro e João subiam ao templo para a oração à hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo de nascença para a porta do templo chamada Formosa, que era ali colocado diariamente para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam a entrar no templo, pedia que lhe dessem esmola. Pedro e João, fitando os olhos dele, e então Pedro disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Segurando-o pela mão direita, levantou-o, e imediatamente os pés e tornozelos se firmaram, e deu salto e se pôs de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo que viu andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o homem que pedia esmolas assentado à porta do templo. Encheram-se de perplexidade pelo que lhe acontecera. Amém. Queridos e amados irmãos, é um texto muito conhecido, um texto que é do conhecimento de grande parte aqui da igreja, para não falar de toda a igreja, porque sempre tem alguém que não conhece. Mas é um texto muito conhecido, um texto já bem falado, e Deus ministrou em meu coração para que eu falasse a respeito desse texto nessa noite. É bem verdade que esse texto aqui não exige um conhecimento teológico muito aprofundado para extrair alguma coisa, porque em síntese é um texto simples, mas é aquilo que Deus colocou em nosso coração. Antes de entrar propriamente na palavra, de cunho introdutório, eu quero destacar um fato a respeito da condição de um coxo aqui nessa época. Eu quero pedir aos músicos aí, se puderem me dar uma ajuda, por favor. A condição de um coxo nessa época. Nessa época, quando a gente se fala em uma pessoa portadora de deficiência física, ainda mais aquelas que não podiam exercer de forma física alguma função, eles eram deixados à parte da sociedade. Eles não tinham nenhum valor para a sociedade. É por isso que certa vez Bartimeu estava à beira de um caminho e abordou Jesus gritando. E esse coxo aqui, quando ele nasce, como o próprio texto diz, ele é um coxo desde o nascimento. Então, quando a mãe ganhou essa criança, provavelmente ela detectando que ele era portador de uma deficiência, ela já deve ter pensado assim: meu filho não tem perspectiva de vida, meu filho não vai ter sonhos, meu filho talvez não vai conseguir se realizar, meu filho socialmente ele vai ser um excluído, porque nessa época aqui não tinha nenhum estatuto da deficiência que pudesse proteger os direitos de um deficiente. Pelo contrário, ele era literalmente jogado à margem da sociedade. A segunda coisa a ser destacada era o propósito desse coxo à porta de um templo, esta porta chamada Formosa. É bem verdade que ele estava nessa porta por estratégia, bem inteligente ele, porque uma vez que as pessoas vão à igreja, elas tendem a sair com o coração um pouco amortecido, um pouco mais mole, mais sensível diante daqueles que necessitam, entendeu? Então, estrategicamente, ele pensou: vou ficar à porta do templo, porque lá é um lugar estratégico para eu receber esmolas. Talvez se ele escolhesse um outro ponto da cidade, ele não receberia a quantidade de esmola que ele recebia dos judeus
para entrar no templo. E acontece que no decorrer da trajetória desse homem, por muitos anos, indo diariamente, sendo levado diariamente à porta do templo, um dia ele é abordado por 2 homens. E esses 2 homens tinham algo em comum e de extrema importância, ou total importância, o divisor de águas, aquilo que difere um homem de outro. Porque o texto vai dizer que esses homens estavam indo para a oração da hora nona, que seria aproximadamente às 3 horas da tarde. Então, eu já destaco aqui que esses 2 homens eram 2 homens de oração. E é por isso que eles viram o sobrenatural de Deus. Na verdade, hoje nós estamos numa escassez de pessoas que têm relacionamento com Deus, pastor. A verdade, as pessoas estão distanciando de Deus. Vêm à igreja, assistem culto, acompanham, compartilham lives, se relacionam de qualquer outra forma, mas não tem intimidade mais com Deus, não tem mais um tempo com Deus, não tem vida de oração. E é por esse motivo que nós não estamos vendo mais pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, terem revelações, falar, entregarem profecia, visões. Estamos numa escassez espiritual. E o motivo dessa escassez é o distanciamento do homem com Deus. Na verdade, a oração, ela transcende o ato de pedir a Deus. Ela é um ato de estar com Deus. A essência não é só pedir, me dá isso, me dá aquilo. Na verdade, é um momento para estar com Deus Todo-Poderoso. E através desse momento, Deus olha de cima para baixo e manda gotas de azeite sobre nossas vidas. Porque a pessoa cheia do poder de Deus tem o sobrenatural. Quando eu destaco que esses 2 homens são homens de oração, eu poderia até dar o título dessa mensagem de características de quem tem poder de Deus. Eu poderia até dar esse título, não vou dar não, mas fiquem com ele na cabeça. Porque esses homens acabaram de experimentar no capítulo 2, pastor, o derramamento do Espírito, cumprindo uma ordem lá no capítulo 1 que Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, até que desça do alto o Espírito Santo. Sabe qual foi a atitude desses homens? Ficar constantemente perseverando em oração. E quando menos eles esperavam, foram abordados pelo derramado do Espírito Santo. No capítulo 3 agora, eles estão lotados do poder de Deus e lotados de experiência com Deus, porque eles tinham experimentado o sobrenatural lá atrás. Agora eles estão cheios da graça de Deus, estão subindo a hora nona para a hora da oração. Olha só que interessante esses 2 homens, características de homens cheios do poder de Deus. A primeira eu poderia destacar é o amor, porque quando os judeus subiam no templo, na verdade eles tinham apenas um hábito religioso, eles tinham apenas um costume de ir ao templo. Mas esses homens tinham experiência, era diferente. Eles tinham acabado de experimentar o derramamento do Espírito Santo, e eles estão subindo. Mas quando os judeus subiam ao templo, a atitude era a seguinte: está vendo o coxa ali, Sebastião? A atitude é essa: vou passando, soltei a moedinha, ou estou saindo, soltei a moedinha, está tudo certo. Ninguém dava atenção a esse coxo. Mas quando ele aborda 2 homens cheios do poder de Deus, eles vão dar atenção. Na verdade, é uma característica de quem tem poder de Deus, é ter amor. Porque Romanos vai dizer que depois que Adão pecou, nós somos destituídos da glória de Deus. O texto bíblico também vai dizer que por se aumentar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos esfriaria. Então, se pessoas amam pouco, é porque tem pouco de Deus. Mas se amam muito, é porque estão cheias de Deus. Se tem vida de oração, se tem busca, se tem relacionamento, tem compaixão pelo próximo, se importa pela dor do outro, se coloca pela dor do outro. Isso são características, atributos de quem está cheio do poder de Deus.
Homem cheio do poder de Deus agora. Vamos abordar o coxo que ninguém dava atenção. Aqui tem dois tipos de pessoas. Aquelas que entregam a esmola, que são judeus, os religiosos, que na verdade nunca tiveram a ousadia de oferecer algo diferente para esse homem. Eles estão nada mais e nada menos do que fazendo manutenção do estado desse homem, Sebastião. Porque o que eles estão dando a esse homem não vai fazer mudar nada na vida dele. Ele vai conseguir comprar um almoço, talvez não consegue a janta. Ou se conseguir um almoço e janta, amanhã ele tinha que estar lá do mesmo jeito. Porque na verdade eles estão dando uma mensagem. Eu estou dando isso aqui, mas amanhã não muda nada na sua vida. E existem pessoas que se relacionam com a gente que é do mesmo jeito. A gente está andando por outro caminho e elas estão fazendo manutenção do nosso estado. Às vezes estamos distanciando da orientação divina. Dizer, não é por aí, eu tenho coisa diferente para você, eu posso te oferecer algo diferente. Eles poderiam dizer, vamos entrar ali no templo, que lá no templo eu faço uma oração e você não pula daí, rapaz. Mas eles não tinham ousadia para fazer isso, porque eles estavam mantidos pela religiosidade, não tinham na verdade o poder de Deus. E agora em contrapartida, tem outro grupo de pessoas, aqueles que levavam o coxo todos os dias, aquele que levava o coxo todos os dias. Na verdade, eles estavam visando, talvez, a questão financeira, o que o coxo poderia oferecer. O verbo que está aqui está no plural, punham. Era mais de um que o levava todos os dias. Talvez até revezava um grupo de pessoas. Um levava, outro buscava. Mas eles talvez pensavam da mesma forma o seguinte: vamos levar esse rapaz, porque ele está sendo fonte de renda para a gente. Na verdade, eles não tinham o interesse de ver esse homem levantando, porque uma vez que esse homem se levantasse, ele já não traria mais renda para eles. Eles jamais queriam que ele se levantasse, porque aí já não dependeriam mais dele. Mas a verdade é que dois homens ofereceu algo de sobrenatural para esse homem. Existem pessoas que querem sempre nos ter na mão, para jogar na nossa cara a nossa condição. As pessoas que levavam esse homem talvez diziam: não acha ruim não de dividir o din-din, porque você depende de mim. Amanhã você precisa de alguém para te trazer aqui. Se você fizer algo de errado para a gente, amanhã você está em casa, pode passar fome, pode passar mais necessidade ainda. Você depende de nós. E tem pessoas que são assim, massacram o nosso estado. Nunca quer ver a gente se levantar, sabe por quê? Para sempre ter a dependência deles, para sempre castigar aqueles que estão descarregando. Mas existem pessoas cheias do poder de Deus ainda. Parece ser pouco, mas ainda tem muitas. E uma vez cheia do poder, tem algo para oferecer para alguém. E esse algo é sobrenatural. Aqui começa o milagre, ó. Pedro e João, para atender o coxo. Vou dizer o seguinte, refitando os olhos dele, Pedro e João, olhando para eles. Vou dizer o seguinte: olhe para nós. A postura de quem pede esmola é o seguinte: está sentado. Quem passa, às vezes ele nem está vendo o rosto, porque ele está sempre olhando para baixo no objeto que ele está recepcionando a esmola. Então tem gente passando e deixando esmola e ele não está nem vendo o rosto. Ninguém nunca pediu para ver o rosto até. Mas agora dois homens aguardam ele e vão dizer: olhe para nós. Porque antes de Deus fazer um milagre, Deus trabalha na postura dele. Levanta a tua cabeça. Até aqui, esse homem recebeu uma mensagem só para olhar para baixo. Daqueles que entregavam a esmola e daqueles que levavam ele para receber a esmola. A mensagem deles era o seguinte: você não é ninguém. Você não é ninguém, você não tem sonho. Você não tem perspectiva de vida. Você não tem projetos. Você não vai se realizar. Mas agora tem dois homens falando assim: olhe para nós. Muda a tua postura. Muda a tua postura. Te diga assim, homem, na parte de Deus: levanta a tua cabeça.
Você precisa mudar a tua postura. Aí eu me remito lá em Abraão, no capítulo 15, quando ele acaba de sair de uma guerra, onde está o seu sobrinho Jacó envolvido, e ele preocupado depois daquilo. Deus vai dizer o seguinte: eu sou o teu escudo, já, Abraão. Eu sou o teu escudo. Sai de dentro da tenda e vai lá fora e vê se consegue contar as estrelas que tem no céu, porque assim será a sua descendência. Na verdade era durante o dia. Como é que Abraão ia conseguir contar estrelas durante o dia? Mas Deus, na verdade, o Alto estava dando uma mensagem para ele: Abraão, você é um homem tão cheio de promessas, tão cheio de projetos. Levanta a tua cabeça, homem. Olha para o céu. Muda a tua postura. A mensagem que te deu é outra. Mas a mensagem nessa noite é: levanta a tua cabeça. Tem projeto para você. Tem sonho para você. Tem milagre para você. Tem salvação na tua casa, na tua família. Tem hoje. Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque tem pessoas que levam traumas da vida, que já foram escorraçadas pela vida, lesionadas, cheias de escoriações, e recebem mensagens internas que não vão conseguir, que não vão romper. Mas a mensagem hoje é: levanta a cabeça, levanta a cabeça. Tem projeto de Deus na tua vida. Glorifica Ele. Tem projeto de Deus, tem projeto de Deus na tua vida. Levanta a cabeça, coisa. Aí o homem muda a postura. Começou o milagre. Começou o milagre. Pedro e João, eu vou dizer o seguinte. E ele esperando receber alguma coisa do Sebastião. Doido para receber um realzinho para comprar uma quentinha. Doido para comer a quentinha. Pedro e João vai dizer o seguinte: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro e João estão dando uma mensagem. Escuta isso. Pedro e João estão dando uma mensagem. O que você quer, eu não tenho. O homem queria receber o quê? Entendi, né? Estava esperando receber alguma? Mas Pedro e João vai dizer o seguinte: o que você quer, eu não tenho para você. Mas o que você precisa... Pedro e João está dizendo o seguinte: o que você quer, não te tira daqui. O que você quer, não muda a sua vida. O que você quer, não te faz ter sonhos. O que você quer, não te dá dignidade. O que você quer, não faz você levantar. O que você quer, não te faz ter brilho nos olhos. O que você quer, não te faz ser uma pessoa normal. O que você quer, não te faz andar no meio da sociedade. Mas o que eu tenho para você, moço, eu tenho poder de Deus para te oferecer aqui. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tem poder para você. Tem poder para você aqui nessa noite. Pode ter chegado com a cabeça baixa, humilhado, mas tem poder de Deus. Tem poder de Deus, faz coxo levantar, faz pecador entrar no rumo, muda caráter. Isso é poder de Deus. O que te ofereceram até hoje não mudaram a sua vida, mas eu tenho algo para te oferecer aqui nessa noite. Não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é roupa bonita, não é um instrumento bom, não é um sapato bom, mas é a graça, é o regozijo, é a presença, é a ousadia do Todo-Poderoso. Olha a atitude desse homem agora. Ele dá um salto de alegria. Já viu o coxo, gente? Ele dá um salto de alegria, dá um pulo de mais ou menos 2 metros para frente. Olha que impulsão, que nem tinha musculatura na perna. Não brincando tanto desse não, mas eu imagino. Esse homem agora vai tomar uma atitude linda. Ele poderia dizer o seguinte: pastor,
Agora eu estou bem. Estou perfeito. Vou fazer tudo que nunca fiz na minha vida. Vou curtir uma praia. Vou meter um chapeuzinho na cabeça e vou passear. Vou viajar. Vou conhecer pessoas que não conheci. Vou andar por onde não andei. Quero sair dessa cidade. Quero conhecer outras. Mas a atitude dele é diferente. Ele entra saltando e pulando o altar do Senhor. Sabe por que a atitude dele é essa? Porque toda vez que ele dava uma olhada para baixo e via a perna, ele via a perna se firmando. Ele olhava para trás e via o lugarzinho dele na frente da porta. Via da onde Deus tirou ele. Não tem outro lugar para ir. Eu preciso ir para os pés do Senhor. Eu preciso ir para o altar. O meu lugar é no altar. Sabe por quê? Porque eu não dou graça pelo que o Senhor vai fazer. Eu dou graça porque Ele já fez. Pode estar um dia na hoje. Mas eu já sou um milagre. Eu já sou um milagre. Não olhava para trás. A sua condição era de coxo. A sua condição era de mais um. Mas da graça do Deus Todo-Poderoso, você foi transformado. E é por isso que está hoje de frente ao altar para agradecer. Onde Ele te tirou, dá uma olhada para trás. Olha de onde Ele te tirou. Faz uma retrospectiva. Faz uma retrospectiva hoje. Ele te tirou do lamaçal do pecado. Você não tinha jeito. Você não teria oportunidade para nada. Mas Ele te deu o direito da salvação. Tem o céu te esperando. Ele disse o seguinte: eu preciso dar no altar. Eu vou voltar. Me levem para o altar também, eu quero entrar. Sabe por quê? Porque não podia entrar coxo dentro do altar. Assim como mulheres no dia, elas não podiam entrar, assim como a mulher do fluxo de sangue. Os coxos também eram excluídos e também não podiam entrar. Talvez ele dava uma olhada para tantas pessoas passando ali. Ele dizia o seguinte: eu nunca vou poder entrar naquele lugar. Mas depois que ele recebeu o poder de Deus, porque o poder de Deus tem a capacidade de te levar onde você nunca imaginou. O poder de Deus faz isso. Onde ele nunca imaginou, agora ele está entrando, pulando ainda. Ele está entrando, saltando e pulando. Aonde ele nunca entrou. Sabe o que Deus tem para você nessa noite? Aquilo que você nunca imaginou, Ele tem para você. Onde você nunca imaginou, Ele te leva. O que você nunca imaginou fazer, Ele faz você fazer. Se não tiver como, Ele dá um jeito. Ele cria pecado para você fazer. Porque José não tinha cargo de governador do Egito. Ele criou Deus para fazer ou para te levantar. Ele faz o reviravolta, faz a terra girar ao contrário, faz o dia virar noite, mas Ele cumpre as promessas. Se prepare para ver o que você ainda não experimentou. Ele não te experimentou, mas agora Ele está entrando no templo. E as pessoas que estão olhando esse homem entrar no templo estão dizendo o seguinte: não é possível. Não é possível entrar esse homem aqui. Eu devo estar ficando louco. Porque era o camarada que pedia esmola ali na porta. E ele aqui. A questão não é ele estar aqui. É estar aqui pulando e cantando. Sabe por quê? Porque a transformação de Deus vai gerar espanto na vida das pessoas. As pessoas vão te olhar de outro jeito e vão dizer: mas não tem como. Como é que ele mudou a postura assim? Ele tinha um mau caráter. Ele trapaceava os outros. Ele não pagava ninguém, agora está pagando. Ele não tinha vida social, agora está tendo. Não dava bom dia para ninguém, agora está até educando. Ele tinha uma cara feia, mas agora tem um brilho no rosto dele. A cantoreta da barraca é a transformação do Espírito Santo. A sua vida não será mais a mesma. As pessoas vão dar uma olhada de hoje e vão dizer: mas não tem como. Ele era usuário. A vida dele era só benefice. A vida dele era só algazarra, farra. Tudo que errado ele fazia. Não é possível ele estar ali na frente pregando. Não é possível ele estar ali cantando. É a transformação. É o poder de Deus. É o poder de Deus.
igreja